Na noite de 24 de novembro de 1971, a escada traseira de um Boeing 727 que sobrevoava Seattle abriu-se repentinamente. Um homem carregando um maço com $200 mil em dinheiro e um paraquedas. Enfrentaram ventos de 320 km/h, temperaturas congelantes e chuva torrencial. O homem, que embarcou no avião com o nome de Dan Cooper, escapou dos caças que a perseguiam e desapareceu na chuva fria. Décadas se passaram, o FBI começou a rastrear o homem, dando início à mais longa caçada humana da história da agência, mas o nome dele nunca apareceu em nenhum registro de prisão. E como nem sua sobrevivência nem sua morte jamais foram confirmadas, ele permaneceu desaparecido. Para onde foi o homem que desapareceu no céu naquela noite? 24 de novembro de 1971, 14h50. O ambiente no aeroporto internacional de Portland estava excepcionalmente calmo. Um homem apareceu no balcão e pediu uma passagem só de ida para Seattle pela Northwest Orient Airlines. Ele parecia um cavalheiro comum, de terno preto e óculos escuros. Escrever Dan Cooper na lista de passageiros e pagar a passagem em dinheiro. Naquela época, a segurança das companhias aéreas não exigia verificação de identidade, e nem sequer existiam aparelhos de raio-x. Por causa disso, homens não identificados carregando bombas escondidas. Às vezes, eles conseguiam embarcar em aviões. O homem ocupou o assento 18C, o assento mais ao fundo do voo 305, um Boeing 727, 10 minutos após a decolagem. Ele entregou educadamente um bilhete à comissária de bordo Florence Schaffner. Naquela época, os comissários de bordo frequentemente recebiam bilhetes de passageiros do sexo masculino com seus nomes ou números de telefone. Quando ela tentou guardá-lo no bolso, supondo que fosse apenas mais um bilhete de flerte, o homem disse baixinho: "Senhorita, é melhor você ler esse bilhete. Eu tenho uma bomba na minha bolsa." Ele murmurou baixinho. Quando ela abriu a bolsa dele, havia fios revestidos de vermelho que pareciam um explosivo caseiro, e um grosso feixe de bateria cilíndrica surgiu à vista. Naquele momento, o ar parado dentro da cabine parecia enrijecer devido à tensão. O homem permaneceu surpreendentemente calmo enquanto transmitia suas exigências. Ele exigiu $200 mil em dinheiro e 4 paraquedas, tornando isso condicionado ao reabastecimento no aeroporto de Seattle. Ele pediu uísque a bordo. Ele mesmo pagou por isso, e até demonstrou a compostura de recusar a mudança. Essa calma incomum deixou uma forte impressão na tripulação e nos investigadores em terra, que não se tratava de um ato aleatório, mas sim de um plano cuidadosamente calculado em ação. 24 de novembro de 1971, 17h24. O voo 305 sequestrado fez um pouso de emergência na pista do aeroporto internacional de Seattle e Tacoma, conforme exigido do sequestrador, Dan Cooper. Uma mala contendo $200 mil em dinheiro e 4 paraquedas foram entregues a bordo, e, como prometido, libertou todos os 36 passageiros em segurança. O sequestrador ordenou que o avião decolasse novamente, deixando a bordo apenas os 4 tripulantes, e assim que o combustível restante foi carregado, ele direcionou o avião para a cidade do México. Ele instruiu a cabine de comando a manter uma altitude de 10 mil pés, cerca de 13 mil metros, uma altitude de voo relativamente baixa, e voar com o trem de pouso abaixado, aparentemente preparando as condições para uma fuga aérea. Por volta das 20h13, uma mudança repentina na pressão do ar foi detectada nos instrumentos do avião passando perto de Ariel, Washington, devido ao design exclusivo do Boeing 727. A escada traseira, que podia ser aberta mesmo em pleno voo, foi completamente abaixada na escuridão, com temperaturas a atingirem -7°C e ventos que chegam a 320 km/h, juntamente com a chuva forte que obscurecia a visibilidade. O homem amarrou o maço de dinheiro ao corpo e mergulhou no ar completamente escuro. Os 2 caças F-106 da Força Aérea dos EUA Serietas, possuídos pelos conduções do avião comercial que voava em baixa altitude pelas condições climáticas severas, e não conseguiu capturar o momento decisivo em que o homem abriu o paraquedas e desapareceu silenciosamente. Imediatamente após o homem sair, o interior do voo 305 estava envolto em um silêncio sepulcral. O avião pousou conforme o previsto no aeroporto de Reno, em Nevada, mas no final da escada aberta dos fundos estavam apenas 2 paraquedas e a gravata que o homem usava. Os copos de uísque que ele havia usado permaneceram como prova no local. Embora a equipe de investigação em solo tenha revistado o avião minuciosamente de imediato, não havia impressões digitais ou evidências de DNA para confirmar a verdadeira identidade de Dan Cooper, bloqueado pelas limitações tecnológicas da década de 1970. A partir do momento em que o culpado desapareceu no céu, o caso entrou em uma fase de investigação que seguiu os vestígios e pistas restantes. Nas primeiras horas de 25 de novembro de 1971, o FBI lançou imediatamente uma operação de busca em grande escala, sob o codinome Norjack. Nas montanhas acidentadas e florestas densas do sudoeste de Washington, mais de 1.000 militares e policiais, juntamente com helicópteros, foram mobilizados. A busca era baseada na zona de entrega prevista do suspeito. A área abrangida equivalia a 14 mil campos de futebol, abrangendo mais de 100 km². Mas os ventos de 320 km/h e a chuva forte no momento do salto impediu que as autoridades identificassem a zona de lançamento, contrariamente às suas expectativas. Apesar de milhares de tentativas de busca, nada foi encontrado no local.
Embora as buscas terrestres tenham enfrentado dificuldades, a equipe de investigação concentrou-se em reconstrução do rosto do suspeito com base nos depoimentos da equipe. Um homem tranquilo, na casa dos 40 anos, vestindo um terno preto e de aparência comum. O esboço composto em preto e branco baseado nesta descrição foi distribuída por redes de investigação em todo o país. Em 1972, foi criada uma versão atualizada que incluía os óculos de sol que ele usava, tornando-se a representação icônica da figura conhecida como DB Cooper, utilizando o retrato falado baseado nos depoimentos das comissárias de bordo. Os investigadores iniciaram uma busca intensiva pelo suspeito. Ao início da investigação, as autoridades identificaram um homem chamado DB Cooper que mora no Oregon como principal suspeito. Ele foi detido imediatamente e submetendo a interrogatórios intensivos. No entanto, ele foi logo inocentado de qualquer ligação com o caso. E durante o processo, um erro de mídia levou a o pseudônimo do suspeito, Dan Cooper, foi erroneamente reportado como DB Cooper. O nome ficou então registrado nos autos da investigação, criando uma reviravolta involuntariamente humorística na história. 5 meses após o incidente original, em abril de 1972, ocorreu um crime supostamente imitável, semelhante ao sequestro de Cooper, lançando a investigação no caos. Esse fuzileiro naval e especialista em paraquedismo, Richard Nessecoy, sequestrou um Boeing 727 idêntico e levou $500 mil antes de saltar no ar. Ele reproduziu impecavelmente o método de Cooper de abrir a escada traseira no meio do lance de escadas, expondo mais uma vez uma falha no sistema de segurança. No entanto, após a captura de Nessecoy, a comparação das provas revelou que impressões digitais, cabelos e outros vestígios coletados da cabine não apresentaram correspondência com os dados de Cooper, fazendo com que a investigação da DB Cooper volte à estaca zero. Posteriormente, várias pessoas que apresentavam uma semelhança impressionante com os retratos falados, Sheridan Peterson, o verdadeiro paraquedista, e Robert Hackstraw, um ex-piloto de helicóptero de operações especiais com habilidades em paraquedismo, foram os exemplos mais notáveis. Em particular, a foto de identificação militar de Hackstraw era uma correspondência quase perfeita com o retrato falado do FBI, desde os olhos até o contorno do queixo. A equipe de investigação verificou milhares de denúncias e interrogou mais de 800 suspeitos, mas evidências como as 8 bitucas de cigarro e a gravata recolhidas no avião, bem como as impressões digitais dos assentos, esbarraram em imitações técnicas e não pôde ser vinculado a nenhum indivíduo real. Por fim, foram armazenados no cofre de provas do FBI. Outro registro chocante obtido pelos investigadores foi identificação militar do ex-operador das Forças Especiais Ted Baer Braden. Ele foi membro das Forças Especiais do Exército dos EUA, os Boinas Verdes, e um veterano experiente que serviu na lendária unidade de operações secretas, SOG, durante a Guerra do Vietnã. Os registros mostram que ele era um especialista único, com mais de 400 salvos em grandes altitudes, mesmo dentro das Forças Armadas, e era considerado incontrolável, com um passado obscuro que inclui ausências não autorizadas e uma execução desonrosa por contrabando, o motivo pelo qual Braden se tornou o principal suspeito. Isso se deveu à sua imensa expertise técnica. Com o conhecimento preciso do projeto da escada traseira do Boeing 727, ele poderia sobreviver a um salto em temperatura abaixo de zero com maços de dinheiro, possuir as raras habilidades físicas e táticas de um profissional da vida real. Seu paradeiro permanecia um completo mistério na época, e relatos de testemunhas dele se gabando de que sequestrar um avião é moleza. Isso manteve os investigadores em constante estado de alerta. No entanto, mesmo Braden, diante da falta de provas decisivas, não conseguiu ir além do campo da especulação. As impressões digitais a bordo nunca corresponderam aos seus dados, deixando sem indiciamento apenas uma página nos arquivos de Nessecoy e Hackstraw a Braden. Enquanto os principais especialistas militares preenchiam a lista de suspeitos, paradoxalmente, a figura de DB Cooper tornou-se um mito técnico, e as autoridades nunca conseguiram alcançar de verdade, embora ocorressem mais de 30 sequestros anualmente. Em todos os Estados Unidos na época, a maioria terminou com os suspeitos presos ou mortos no local. No entanto, o caso de Cooper se estendeu por mais de 8 anos. Seu rastro desapareceu sem deixar vestígios. Então, na tarde de 10 de fevereiro de 1980, em Tenabar, às margens do rio Goliad, perto de Vancouver, o dinheiro perdido finalmente reapareceu. Brian Indrão, de 8 anos, acampando com sua família, estava cavando na margem do rio para montar uma barraca, onde ele encontrou contas em decomposição ainda amarradas com elásticos. Havia 294 notas de $20, totalizando esse cifrão 5.880 dos $200 mil levados pelo suspeito. Aproximadamente esse cifrão 1,5 milhão hoje, já considerando a inflação. A descoberta representou apenas 3% do resgate. Análises forenses do FBI confirmaram posteriormente que os números de série correspondiam ao dinheiro do resgate entregue a Cooper durante o sequestro de 1971. Durante 9 longos anos, essas contas permaneceram enterradas dentro das correntes do rio e das camadas de sedimentos, misteriosamente intactos em feixes, mesmo com os elásticos. As equipes do USES e do FBI analisaram o solo e diatomáceas, plantão microscópico, para rastrear o caminho do dinheiro. No entanto, a matemática em dia descoberta é jusante, e o ponto de salto montante simplesmente não fazia sentido, causando um impasse enorme na investigação. O fato de as notas terem sido encontradas em maços alimentou a teoria de que ele morreu e perdeu o dinheiro, ao mesmo tempo que reforçava as alegações de que o enterrou com isca. Para
para sobreviver, aprofundando o mistério de seu destino. Os maços de notas, encontrados após 9 anos, foram consideradas a pista crucial para solucionar o caso, embora as contas fossem uma prova concreta de que ele realmente existiu. Eles se tornaram um registro bizarro do resgate que colocava vidas em risco, permanecendo enterrado e intocado por 9 longos anos. Então, na década de 2010, por meio de análise com microscópio eletrônico, uma pista decisiva foi obtida a partir da gravata do suspeito. Partículas raramente encontradas em ambientes típicos foram detectados titânio puro e elementos de terras raras. Isso sugeria que ele era um membro influente da indústria aeroespacial. Mas mesmo com técnicas forenses tão avançadas, o DNA das evidências e dos suspeitos repetidamente falharam em corresponder, comprovando apenas a diferença, e o caso voltou à estaca zero. Finalmente, em 8 de julho de 2016, o escritório de campo do FBI em Seattle suspendeu Nurjak, encerrando oficialmente a busca que durou 45 anos. O nome Dan Cooper permanece um dos casos arquivados mais misteriosos da história do FBI, e seu desaparecimento, após ter enganado a lei, desapareceu nas sombras da história. Em Ariel, Washington, local do incidente, um festival bizarro chamado Dia de Cooper tem sido celebrado durante décadas em sua memória. A investigação do FBI foi encerrada, e durante 50 anos, ele nunca mais reapareceu. Quem foi o verdadeiro D.B. Cooper? Ele ainda está por aí, em algum lugar? Seu paradeiro permanece um mistério até hoje.